Bem-vindos à semana 3 da nossa disciplina de instrumentação na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nesta semana, o tema da nossa aula é análise de sinais no domínio da frequência. Quando analisamos um sinal na tela do osciloscópio, como fizemos na semana passada, em geral estamos interessados em visualizar como o sinal se comporta ao longo do tempo. Ou seja, no eixo X dos nossos gráficos, nós temos os valores de tempo, o que a gente chama de domínio do tempo. Domínio, portanto, é o nosso eixo X ali, que está em função, então, o nosso sinal em função do tempo. Porém, em vários momentos, em instrumentação, em outras disciplinas da área de engenharia mecânica e engenharia elétrica, precisamos conhecer melhor o sinal, além de apenas verificar sua forma de onda. Um dos aspectos que a gente olhava quando tínhamos o sinal no domínio do tempo era a forma de onda, e conseguíamos ali indiretamente medir qual que era o valor da amplitude pico, o nível médio do sinal, como também fizemos na semana passada. Porém, em casos de sinais um pouco mais complexos do que puramente um harmônico, a gente vai precisar, então, de algumas ferramentas específicas para poder conhecer melhor o sinal. Então, nesse contexto, surge a análise de sinais no domínio da frequência. Ou seja, agora o nosso eixo X será a frequência e não mais o tempo, cujas várias aplicações nós vamos ver depois ao longo do semestre. Então, onde que a gente usa isso, para que servem todas essas análises que a gente vai aprender aqui hoje, vocês vão conseguir entender ao longo do semestre em onde a gente vai aplicar esses conceitos em várias situações. Então, essa daqui eu considero uma das principais aulas do semestre, pois aqui a gente vai estar aprendendo os conceitos que a gente vai estar usando depois ao longo das próximas semanas. Nessa semana aqui, então, veremos do que se trata analisar os sinais no domínio da frequência. Então, trago aqui um exemplo inicial para a gente poder entender alguns conceitos. Imagina que temos aqui, então, um sinal harmônico, como a gente tinha na aula passada. Então, o sinal original aqui em vermelho e o sinal amostrado em azul. Então, temos vários pontinhos aqui, um na sequência do outro, de tal maneira que o nosso sinal amostrado reproduz fielmente aqui o nosso sinal original, que está uma linha contínua ali atrás. Bem, no domínio da frequência, o que a gente tem? Então, sendo esse sinal harmônico no domínio do tempo, então percebam que aqui no eixo X nós temos o tempo. O que a gente já viu na semana passada? Que a gente poderia olhar aqui, por exemplo, que o nosso nível médio do sinal é 0 e que a amplitude aqui de pico é 2. Então, estamos falando aqui de sinais elétricos, a unidade vai ser volts e tempo em segundos. Então, temos aqui 2 volts de amplitude pico e a frequência, como a gente já sabe, é o inverso do período. O período é o tempo gasto aqui para completar um ciclo. Então, completou um ciclo aqui em 0,2 segundos. Se fizermos 1 dividido por 0,2, a gente vai ter aqui 5 Hz, que é a frequência desse nosso sinal. Uma outra maneira da gente interpretar isso é 5 Hz significa 5 ciclos em 1 segundo. Então, se a gente olhar aqui, o tempo total do nosso sinal é 1 segundo. Então, aqui eu tenho um ciclo, 2, 3 ciclos terminando aqui, 4 terminando aqui, exatamente 5 ciclos em 1 segundo. Portanto, temos aqui um sinal harmônico com amplitude pico 2 volts e frequência de 5 Hz. Como que esse mesmo sinal é representado agora no domínio da frequência? Então percebam, meu eixo X deixa de ser tempo e passa a ser frequência. O meu eixo Y eu tinha amplitude e continuo tendo amplitude aqui. Como que é então esse mesmo sinal, ao invés do tempo, representado na frequência, no domínio da frequência? É o que a gente chama de espectro do sinal. Então, a partir de agora, toda vez que eu me referir ao espectro do sinal, eu estou falando em representar o sinal no domínio da frequência. Então, esse mesmo sinal, o espectro dele, como que vai ser?
Se aqui eu tinha um sinal harmônico com uma única frequência, cuja amplitude pico é 2, no domínio da frequência, então, eu vou ter em 5 Hz, que é a frequência do meu sinal, um pico valendo 2 volts. Então, simplesmente isso. Se é um sinal harmônico, como que ele é no domínio da frequência, é apenas um pico, pois nós temos apenas uma frequência nesse nosso sinal. E esse pico vai ocorrer com a amplitude do pico do sinal no tempo, na frequência que a gente tem para o sinal também, aqui representado então 5 Hz. Então 5 Hz, amplitude pico 2 volts. Então no eixo X nós temos frequência do sinal 5 Hz. Então estamos aqui. No eixo Y, amplitude de 2 volts. Então 2 volts está aqui. 2 volts com 5 Hz. Eu tenho um pontinho exatamente aqui. O restante do sinal é todo nulo. Por quê? Porque qual que é a amplitude desse sinal, por exemplo, na frequência de 1 Hz? Eu não tenho 1 Hz nesse sinal. Se eu não tenho 1 Hz nesse sinal, 1 Hz a amplitude é zero. Qual que é a amplitude desse sinal na frequência de 10 Hz? Eu não tenho 10 Hz, eu só tenho 5 Hz. Então 10 Hz a amplitude é 0 volts e assim por diante. Então, todas as frequências aqui têm amplitude nula, com exceção da frequência de 5 Hz, que tem amplitude de 2 volts. A partir dessa aula aqui, nós vamos ainda mais focar em como fazer essas análises no MATLAB. Por quê? O nosso objetivo aqui é analisarmos o sinal no domínio da frequência, mas sermos usuários desse tipo de análise. Nós não estamos interessados aqui em instrumentação, em aprender a fundamentação teórica que está por trás de transformar esse sinal do tempo para a frequência. Isso é feito em cálculo, se eu não me engano, vocês veem no cálculo 4, que é onde vocês aprendem transformada de Fourier. Então, aqui no MATLAB, aqui em instrumentação, a gente vai simplesmente ser usuários dessa transformada, como a gente vai ver a partir de agora. Então, toda a fundamentação teórica que vocês viram lá no cálculo embasa tudo essas nossas análises aqui. Então, como a gente não vai fazer essas transformadas na mão, não temos aí a necessidade de fazer todos esses cálculos à mão, a gente vai usar o computador, e especificamente aqui o MATLAB, para nos ajudar nesses cálculos e nessas análises. Lembrando novamente que aqui é a escolha do MATLAB, mas vocês podem usar qualquer outro software aí, Octave, pode usar o Python, qualquer outra linguagem aí para poder fazer esses cálculos. Eu ilustro aqui no MATLAB, pois na sequência, quando a gente for trabalhar aqui com os equipamentos de aquisição de dados, nós já temos eles configurados em MATLAB, então vai facilitar as nossas práticas. Porém, repito, vocês podem implementar aí na linguagem que queiram. Então, como que a gente faz essas análises aqui no MATLAB? Primeiro, como a gente já viu na aula passada, a gente vai sempre usar esses comandos aqui, CLC, Clear All e Close All, para limpar a nossa tela de workspace, para a gente deletar todas as variáveis e para fechar todas as telas. Para quem está em dúvida nisso aqui, eu aconselho rever aí os vídeos da semana passada, da semana 1, onde eu mostrei exatamente a função de cada um desses comandos. Depois a gente também viu, vamos relembrar aqui, como representar um sinal de maneira digital. Então nós temos aqui vários parâmetros que descrevem o nosso sinal no domínio do tempo. Então temos aqui o dt, que é o intervalo de amostragem, que é o intervalo em segundos entre um pontinho e outro daqui do gráfico, do nosso sinal digital, do nosso sinal amostrado. O tempo total de aquisição, que nesse caso aqui é 1 segundo. O n, que é o número de pontos, então quando eu discretizo o meu sinal ao longo de 1 segundo, quantos pontos eu tenho aqui. O fs, que é a nossa frequência de amostragem, ou seja, quantos pontos eu adquiro por segundo. E o nosso vetor dos tempos, como a gente viu também, é um vetor que começa em 0, espaçado de dt em dt até n-1 vezes dt. Como a gente também comentou, a gente sempre escolhe 2 desses parâmetros e os demais são calculados. Na aula passada fizemos um exemplo que a gente escolhia o fs e o n, e depois a gente calculava o tempo total, o dt e o vetor dos tempos.
mas isso não é obrigatório. Eu posso escolher outros parâmetros e calcular os demais com as nossas equações aqui, ó. Aqui nesse exemplo, eu escolho o dt e calculo o fs. Ao invés de escolher o fs e calcular o dt, posso fazer um ou outro, já que a equação é fs igual a 1 sobre dt ou dt igual a 1 sobre fs. Então, eu escolho um, calculo o outro. O mesmo vale aqui para o tempo total, para um n. Poderia escolher um n e calcular o tempo. Ou eu posso escolher o tempo, como eu faço aqui, 1 segundo. Então, o tempo total da minha aquisição é 1 segundo e calculo o número total de pontos que vão ser amostrados. Então, escolho 2 e os demais são calculados. Para plotar aqui, para a gente visualizar, então, esse sinal harmônico, como que a gente faz no MATLAB? Primeiro, a gente escolhe a amplitude e escolhe a frequência do sinal. E depois a gente usa aqui a equação matemática que nos calcula a amplitude ao longo do tempo, dado a amplitude pico, dado a frequência e dado o vetor dos tempos. Então, é exatamente igual ao que a gente fez também na semana passada. Depois, calculado então aqui as amplitudes ao longo do tempo, como que a gente faz para visualizar o sinal? Simplesmente a gente vai usar aqui o comando plot. Aqui eu vou plotar o tempo no eixo X e a amplitude do meu sinal, que eu estou chamando de seno 1, no eixo Y. E aqui eu estou usando os asteriscos aqui para plotar cada pontinho amostrado com um asterisco na cor azul. Além disso, o que eu coloco aqui? Eu coloco um subplot 2, 1, 1. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, eu estou plotando os dois gráficos juntos. Então, esse aqui é o subplot 2, 1, 1. E esse aqui é o subplot 2, 1, 2. Como que é feito isso? 2, porque eu tenho duas linhas de gráficos com uma coluna. Portanto, duas linhas, uma coluna, eu vou ter dois gráficos. 1, então, porque eu vou plotar na primeira janela, na primeira linha, então, esse gráfico que é o sinal no domínio do tempo com asteriscos. Depois eu vou dar um hold on, que é para plotar mais de uma coisa no mesmo gráfico. Então eu aperto o hold on aqui, digito hold on. E em seguida vou plotar o sinal no domínio do tempo, o mesmo sinal, o mesmo tempo, percebam, só que sem asterisco. Por que sem asterisco? Porque ele plota a curva vermelha, que é o quê? O sinal que a gente considera aqui como sinal analógico, sinal original. Na prática, pessoal, o que o MATLAB faz é simplesmente interpolar os pontos, né? Porém, a gente usa aqui esse sinal vermelho para nos dar aqui a analogia, para nos representar como se fosse o nosso sinal contínuo, nosso sinal original, que depois foi mostrado em azul, certo? Então, ploto aqui o meu sinal original, ploto o meu sinal com asterisco, que é o sinal digital. E em seguida, eu coloco aqui o meu label aqui do eixo X e do meu eixo Y, ou seja, eu coloco aqui os nomes dos meus eixos, né? Então, tempo em segundos, em Y, amplitude em volts, e grid on, que é para poder fazer esses quadradinhos aqui, ó, essas marcações em cinza claro aqui, para a gente poder enxergar melhor o nosso sinal. Perfeito? Então, é assim que a gente plota um sinal aqui no MATLAB no domínio do tempo. Bem, como estamos aprendendo aqui a analisar o sinal no domínio da frequência, como que isso vai ser feito no MATLAB? Então, para o domínio da frequência, basicamente, pessoal, são essas três linhas aqui, ó. Basicamente é só isso aqui. Depois é simplesmente plotar o gráfico da maneira que a gente queira analisar. Então, o que a gente tem aqui, ó? Primeiro, os parâmetros que também vão ser calculados agora para o espectro do sinal, ou seja, para o gráfico no domínio da frequência. Igual a gente tinha antes os cálculos de dt, t, fs, n, para o domínio da frequência, a gente tem aqui o vetor das frequências, igual a gente tinha antes o vetor do tempo, aqui a gente vai ter o vetor da frequência. E vamos ter um outro parâmetro aqui, que é o meu df. Igual antes a gente tinha o dt, aqui a gente vai ter o df. Então, o que é o df, pessoal? df é a nossa resolução em frequência, que a gente vai calcular dividindo fs, que é a nossa frequência de amostragem, pelo número total de
pontos. O que isso significa? O DF significa de quanto em quantos hertz, aqui eu não estou falando mais de tempo, estou falando de frequência, então de quantos em quantos hertz eu vou ter um pontinho aqui. Então percebam, quando eu dividir o meu fs pelo n, eu tenho o valor do meu DF, que nesse caso é 1 Hz, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, vamos fazer a continha ali mais para frente para vocês entenderem por que eu chego em 1 Hz, porém é só pegar o valor do fs e do n que a gente tinha no slide anterior. E aí a gente calcula o DF e então eu tenho um pontinho atrás do outro aqui, espaçados de DF em DF. Bem, se eu tenho um pontinho atrás do outro espaçado de DF em DF, como que eu monto o meu vetor de frequência? Igualzinho a gente montava lá, ó, no caso do tempo. O primeiro ponto aqui vai ser quando a frequência for nula. O segundo ponto aqui vai ser na minha frequência DF. O terceiro ponto vai ser na minha frequência 2 vezes DF e assim por diante, até n-1 vezes DF. A gente tinha lá no tempo 0, dt, 2 vezes dt, até n-1 vezes dt. Aqui vai mudar, só que ao invés de dt é df. E amplitude, pessoal? Antes a gente tinha uma amplitude que era calculada por A1 vezes o seno de 2πft. E aqui, como que a gente calcula a nossa amplitude? A nossa amplitude, pessoal, vai ser exatamente o valor aqui do espectro, ó, que é calculado como a transformada de Fourier do nosso sinal no domínio do tempo. Então, se a gente lembrar aqui, ó, o nosso sinal no domínio do tempo a gente chamou de seno 1. Então, como que vai ser ele no domínio da frequência? Eu vou pegar o seno 1, vou aplicar FFT, que é a transformada de Fourier de tempo discreto, e vou passar esse sinal, então, para o domínio da frequência, que é o que eu chamo aqui de espectro do sinal. E depois a gente vai vir e vai plotar, conforme a gente vai analisar aqui mais para baixo. Então, voltando aqui, detalhando melhor. Primeiro, então, calculo o meu DF, que é o fs sobre n. Fs sobre n, então, a gente já tem aqui do slide anterior. Fs e o n que a gente já calculou. Depois a gente vai montar o vetor de frequências, 0 de df em df até n-1 vezes df. Depois vou calcular as minhas amplitudes aqui do espectro, que é a transformada de Fourier de tempo discreto. Por que transformada de Fourier de tempo discreto, pessoal? Porque agora estamos aplicando a transformada de Fourier em cima de um sinal que é digital. Lembra da aula passada e lembra do slide passado? Então, a gente calculou de tempos em tempos o valor do nosso sinal, que eram os nossos asteriscos azuis. Percebam, então, o nosso seno. Então, se é um sinal digital, a gente precisa aplicar a transformada de Fourier de tempo discreto. Ou seja, o tempo é discreto, ou seja, o meu sinal é digital. Então, transformada de Fourier de um sinal digital. A gente usa o comando FFT aqui em MATLAB. Depois, então, passou o sinal no domínio do tempo e domínio da frequência, que é simplesmente fazer FFT do sinal, a gente vai corrigir a nossa amplitude multiplicando por 2 e dividido por n. É sempre assim, professor? É sempre assim. Sempre a gente vai multiplicar por 2 e dividir por n aqui no MATLAB. Lembrando que isso aqui, ó, vem lá da transformada de Fourier. Se vocês lembrar da equação da transformada de Fourier, vocês vão lembrar que lá tinha a divisão pelo número de pontos. E aqui a gente multiplica por 2 para corrigir a amplitude, para ficar exatamente a amplitude pico do nosso sinal. Vamos analisar isso mais para frente, vocês vão enxergar isso aí melhor também. Então, sempre assim. FFT do meu sinal, independe de qual sinal seja, pessoal, sempre é isso aqui, ó, calcula o DF, calcula o vetor, passa o sinal para o domínio da frequência usando FFT, multiplica por 2, divide por n para corrigir a amplitude aqui para ficar bonitinho, ó, em 5 Hz, 2 volts, conforme a gente viu também no slide anterior. Bem, para plotar, então como que a gente faz para plotar esse gráfico aqui para ver ele bonitinho do jeito que está aqui, ó? Primeiro, subplot 2, 1, 2. Por quê? Lembrando que no slide anterior a gente plotou o sinal no domínio do tempo em 2, 1, 1. Então o tempo fica na janela de cima e 2, 1, 2, a frequência na janela de baixo. Então a gente vai enxergar o sinal um em cima do outro, conforme a gente viu lá no primeiro slide. Então subplot 2, 1, 2. Vamos plotar o que agora? No tempo a gente plotou tempo
tempo e seno 1. E agora a gente vai plotar frequência e ABS do meu espectro, que é o sinal no domínio da frequência. Por que tem esse 1, 2 pontos, n dividido por 2, professor? Depois, no próximo slide, eu vou explicar isso aqui. Então, esqueçam isso aqui por enquanto. Vamos prestar atenção apenas no que está sendo plotado. Ó. Frequência no eixo X e ABS do espectro no eixo Y. Asterisco para ficar os pontinhos. E depois hold on para plotar mais de uma coisa no mesmo gráfico, que vai ser a nossa curva vermelha, que está sendo plotada aqui. Ó. Então, quando eu não ponho um asterisco, ele plota a curva vermelha. Quando eu ponho um asterisco, ele plota apenas os pontinhos. Certo? Aqui eu ainda vou colocar axis 0, 50, 0, 30. O que isso aqui faz? Ó? Eu vou plotar o meu gráfico de 0 a 50 no eixo X, de 0 a 3 no eixo Y. Então aqui apenas eu estou escolhendo a escala aqui do nosso sinal, da nossa janela de gráfico, para poder enxergar melhor o sinal. Vou chamar aqui o eixo X de frequência, o eixo Y de amplitude e dar o grid on para ficar os quadradinhos aqui em cinza claro, certo? Então faltou responder por que esse 1 n dividido por 2. Primeiro, o que significa eu abrir o parêntese aqui na frente de frequência e colocar 1, 2 pontos n dividido por 2? Significa que eu estou plotando do primeiro ponto até, isso significa os 2 pontos, n dividido por 2. O que é n? É o número total de pontos. Então eu estou plotando do primeiro ponto até a metade dos pontos. Ou seja, eu estou plotando no meu gráfico apenas a metade do número dos pontos. Por que a gente plota apenas a metade do número dos pontos, pessoal? Vamos entender isso aqui agora melhor. Ó. Caso eu não plote a metade do número dos pontos, como que seria? Seria assim, ó, plot, frec, ABS do espectro. Apenas isso. Aqui não teria um parêntese com 1 até n dividido por 2, nem na frequência e nem nas amplitudes. Certo? O que a gente iria ver no gráfico, pessoal? A gente iria ver um gráfico como esse aqui. Ó. Perceba que além de tirar aqui um até n dividido por 2, eu também tirei aqui o meu axis, que é o quê? O axis estava limitando qual o intervalo que eu estava plotando, a minha escala. Né? Aqui eu estou plotando o meu sinal inteiro. Então, todo o meu vetor de frequências e todo o meu vetor de espectro. Os n pontos, certo? O que a gente enxergaria? A gente enxergaria um sinal como esse aqui, ó, bem diferente do que a gente tinha anteriormente, certo? Mas qual que é a diferença aqui? Vamos entender melhor? Ó. Aquele pico em 5 Hz com amplitude de 2 volts, ele está aparecendo aqui. Ó. Então temos ele aqui, esse pontinho. Percebam aqui na legenda, 5 Hz, 2 volts de amplitude pico. Porém, apareceu um outro pico do lado de lá, ó, numa frequência de 995 Hz, com a mesma amplitude de 2 volts. Mas de onde que veio esse 995? O meu sinal não é um sinal harmônico? Ele só não tem uma frequência? Por que está aparecendo uma outra frequência aqui? Vocês vão perceber que essa frequência aqui, ela simplesmente está espelhada em relação ao 5. Então, imagine que em 500 Hz aqui, que é exatamente a metade do meu gráfico, ó, 500 Hz está exatamente na metade aqui do meu gráfico. Eu tenho aqui o 5 espelhado para o lado de lá, ó, se transformou 995. Olha, aqui 1000, aqui 0, aqui 5, espelhou para lá em 995. Então percebam, quando eu ploto todos os meus pontos, e não apenas a metade do número dos pontos, a gente vai ter esse fenômeno aqui. Ó. A transformada de Fourier, ela espelha o nosso sinal em torno da metade do número dos pontos. Como esse sinal aqui na realidade não existe, isso aqui na prática não pertence ao nosso sinal, a gente não tem 995, a gente simplesmente menospreza aqui e ignora todos esses pontos. Por quê? Porque eles são simplesmente o espelho desses pontos aqui. Tá? Como eu disse, a gente não vai entrar no detalhe do algoritmo e nem da transformada de Fourier. Vale a pena para quem
tem a curiosidade aí de entender, quiser entender um pouco melhor, entrar aí no help do MATLAB e estudar aí a transformada de Fourier de tempo discreto para ver como que esse cálculo aqui é feito. Porém, aqui, pessoal, como somos apenas usuários da transformada de Fourier, nós estamos interessados apenas nessa metade do gráfico aqui, ó. Então, simplesmente vamos ignorar essa outra metade do gráfico, porque simplesmente é o espelho dessa primeira metade do nosso sinal. Então, o que a gente tem aqui? 500 Hz vai ser a nossa frequência máxima que a gente vai ter no nosso gráfico. A gente vai analisar sempre de 0 Hz até a metade, que nesse caso é 500. De onde veio o 500? 500 nada mais é do que fs dividido por 2. Então, para saber até qual frequência que a gente vai analisar, a gente pega o valor do fs, que, de novo, o que é fs? É a nossa frequência de amostragem, e divide por 2. Nesse caso aqui, pessoal, nossa frequência de amostragem é 1000 Hz. Por quê? De onde que veio isso? Vamos lembrar, né, que a gente entrou com o nosso dt e entramos com o nosso tempo total e calculamos o df, o fs, o n, para poder, né, gerar os nossos gráficos. Então, se a gente for lá no MATLAB, na janela de comando, digitar df e der o Enter, ele vai escrever df igual a 1, que é o valor que foi calculado para df. Se eu for lá na janela de comando lá e digitar fs e der um Enter, ele vai me falar, olha, calculei aqui, o fs deu 1000, nesse caso 1000 Hz. Mesma coisa para o n, então eu tenho 1000 pontos com 1000 Hz de frequência de amostragem e o meu df de 1 Hz. O que é o df de 1 Hz? De 1 em 1 Hz eu tenho um pontinho aqui. O que é o meu fs de 1000 Hz? Significa que eu adquiri 1000 pontos em 1 segundo. Então, lembra, o nosso tempo total de aquisição não foi 1 segundo? Então, 1000 pontos em 1 segundo. Quantos pontos eu adquiri? 1000 pontos. Então, temos aqui, então, os parâmetros que foram calculados e, consequentemente, a gente vai ter, então, aqui o nosso F máximo. Ou seja, a gente vai analisar até fs, que é 1000, dividido por 2, 500. Por isso que 500 Hz é a nossa frequência máxima de análise aqui. A gente sempre vai analisar no máximo até 500. Repito, porque a partir de 500 o nosso gráfico ele simplesmente está espelhado. Qual que é o último pontinho aqui, pessoal? Apesar do fs ser 1000, o nosso último pontinho aqui está em qual frequência? 999. Por quê, pessoal? Porque o nosso vetor de frequências ele começava em 0, ia de df até n menos 1 vezes df. Né? Por quê? Porque o primeiro ponto é 0 e não 1. Né? Então, n 1000 menos 1, 999, vezes df, que é 1. Então, 999 Hz é o nosso último pontinho. Qual que é a amplitude do último ponto? 0. Está vendo? 1.8 e elevado a menos 16. E elevado a menos 16 significa que eu tenho aí, né, 15 zeros e depois 1, 8, 2, ou seja, praticamente zero, um zero numérico aí, certo? Então, eu só tenho uma amplitude no meu sinal em qual frequência? 5. Eu tenho amplitude em 995? Não. Por quê? Porque o 995 ele é espelhado aqui do 5 em torno do 500 Hz. E por fim, uma outra pergunta é: por que usamos o ABS aqui do meu espectro? Por que a gente não plota apenas FREC, espectro? Tem esse ABS. O que é esse ABS aqui? O ABS ele plota um módulo do espectro. Então, eu estou plotando aqui no eixo X a frequência e no eixo Y eu estou plotando um módulo do meu espectro. O que é o meu espectro? Lembrando, FFT do sinal multiplica por 2 e divide por N para corrigir a amplitude. Sempre assim, professor? Sempre assim. E por que sempre o ABS? Porque eu vou plotar um módulo. O que é um módulo, pessoal? Vamos lembrar aqui que a transformada de Fourier lá do meu sinal, se eu digitar aqui espectro lá no MATLAB e der um Enter, ele vai me mostrar aqui, ó, os valores que foram calculados, né? Então, olha, qual foi o resultado aí da minha transformada de Fourier? São 999 pontos, como a gente viu ali no exemplo anterior. O primeiro ponto é esse aqui, ó, 0 mais 0i. O segundo ponto é esse, o terceiro é esse, o quarto, o quinto.
O sexto ponto, que é o ponto do pico ali, ó, de 2 volts, está aqui. Depois tudo zero, continua zero. Mas se vocês repararem, ó, cada pontinho é dado por um número imaginário. Ou seja, o resultado da transformada de Fourier é um número complexo, né? Então, também lá da teoria da transformada de Fourier, cada vez que a gente aplicar a transformada de Fourier sobre um sinal aí digital, a gente vai ter aqui vários pontos aqui, ó, representados por números complexos. O único que é diferente de zero nesse caso é o quinto ponto, né? Que é na verdade o sexto, né? Porque começa em zero. Então, a gente tem aqui, ó, o sexto ponto, né? Dado por 0, menos 2i. Bem, mas lá no nosso gráfico a gente tinha um valor de 2. De onde que veio aquele valor de 2? Porque a gente está plotando um módulo. O que é o módulo do número complexo? A função abs do espectro é simplesmente a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então vai dar 0 ao quadrado, 0. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Raiz quadrada de 4 mais 0, raiz quadrada de 4, que vai dar 2. Ou seja, o módulo desse número é simplesmente o número positivo, né? Número real 2, que é aquela amplitude que a gente está plotando lá. Então, quando a gente fala de número complexo, eu poderia estar plotando apenas a parte real, poderia estar plotando apenas a parte imaginária, como também poderia estar plotando o módulo e a fase. Nesse caso, a gente está interessado em plotar os módulos dos números que vão dar para a gente aí a amplitude do sinal. Por que a gente plota o módulo? Porque é o módulo que vai indicar para a gente a amplitude do sinal. Então, por isso que a gente plota metade do número dos pontos, pois a outra metade é espelhada, e por isso que a gente plota com o comando abs, porque a gente está interessado na amplitude do sinal, que é representado aí pelo módulo de cada um desses números complexos que foram calculados. Certo, pessoal? Então, assim que a gente faz a nossa transformada de Fourier de um sinal. Bem, vamos evoluir um pouquinho aqui. Vamos lembrar da semana passada, no qual a gente pegou um seno com amplitude de 2 volts e frequência de 5 Hz e somamos a um outro seno com frequência de 15 Hz e amplitude de 0,5 volts. Qual que é cada um desses aqui? Percebam, 5 Hz significa 5 ciclos em 1 segundo. Então, aqui, ó, esse aqui é o de 5 Hz, que tem 5 ciclos em 1 segundo. Então, amplitude de 2, 5 ciclos em 1 segundo, eu estou falando da curva azul. Depois, eu tenho um outro sinal com frequência de 15 Hz, ou seja, 15 ciclos em 1 segundo. É o sinal de cor vermelha. Em amplitude 0,5. Então está aqui, 0,5 volts de amplitude pico. Se eu somar esses dois, o que eu tenho? Tenho aqui um sinal periódico, que é o mesmo que a gente viu na aula passada. Se a gente amostrar esse sinal aqui, pessoal, e aplicar a transformada de Fourier em cima dele, o que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente esse gráfico aqui. Ó. O que esse gráfico aqui indica? O espectro desse sinal periódico. Então, o que a gente espera de um sinal periódico como esse no espectro? Se eu tenho dois sinais harmônicos somados, eu espero que no meu espectro eu tenha 2 picos, um relativo a cada um dos harmônicos. Então, eu não tenho um harmônico com 5 Hz e 2 volts de pico. Então, ele vai aparecer aqui no meu espectro 5 Hz, 2 volts de pico. Eu não somei com outro harmônico de 15 Hz e 0,5 volts de pico. Então, vai aparecer aqui 15 Hz, 0,5 volts de pico. E o restante do espectro, a amplitude é toda nula. Por quê? Porque eu não tenho mais nenhum harmônico somado aqui nesse meu sinal. Então, é isso, simplesmente isso, o espectro de um sinal periódico como esse. Então, 2 picos, um relativo a cada um dos harmônicos que constitui o nosso sinal periódico. A gente viu na aula passada que um sinal periódico nada mais era do que a soma de harmônicos. Então, aqui no meu espectro eu vou ter um pico para cada harmônico que
somado nos dá aí esse sinal periódico. No MATLAB, então, primeiro eu tenho que amostrar o meu sinal, né? Então, como que a gente amostra um sinal? Novamente, parâmetros de amostragem aqui, dt e o t, calculo n o fs. Novamente, poderia estar escolhendo outros dois parâmetros qualquer e calculando os demais. Nesse caso, novamente, eu escolhi um intervalo de amostragem de 0,01 segundos, ou seja, 1 milissegundo. Tá? Então, ó, 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui 1 em menos 3. 1 em menos 3 é a mesma coisa de 1 mili. Então, 1 milissegundo. Então, a cada 1 milissegundo, eu tenho um pontinho aqui. Amostrei durante 1 segundo, então meu tempo total de amostragem, 1 segundo. Montei aqui o meu vetor dos tempos, 0 de dt em dt até n menos 1 vezes dt. Tenho aqui o meu número total de pontos e o fs sendo calculados. Né? Então, se eu for lá no MATLAB digitar n e der enter, eu vou ver que vão dar os meus 1000 pontos. E fs vai dar os meus 1000 Hz. Então, portanto, parâmetros de digitalização do sinal. Em seguida, então, aqui, monto o meu seno 1, que é o meu sinal com amplitude de 2 e frequência de 5 Hz. Monto o meu seno 2, que é com amplitude de 0,5 e frequência de 15 Hz. E simplesmente somo eles. Quando eu somo, eu tenho o meu sinal periódico aí. Eu posso plotar em função do tempo, simplesmente com subplot 211, tempo, sinal e asterisco para mostrar o meu sinal aqui amostrado. Posso dar um hold on para plotar junto aqui, ó, a minha curva vermelha, né, que faz aqui analogia ao meu sinal contínuo, que é o meu sinal analógico, que é tempo, vírgula, sinal, sem um asterisco para o MATLAB interpolar e ficar a curva lisinha aqui, contínua. Por fim, então, dou aqui os nomes para os meus eixos x e y e o grid on para ele mostrar aqui os quadradinhos em cinza claro. Na frequência, como que a gente vai fazer? Percebam, ó, as mesmas 3 linhas que a gente usou antes se repetem aqui. Ó. Calculo o meu DF, calculo o meu vetor das frequências. O que é o meu DF? O fs sobre n. Já tem um fs, já tem um n, que eu calculei ali quando eu fiz o meu vetor dos tempos. Simplesmente venho aqui então e monto o meu vetor das frequências. 0 de df em df até n menos 1 vezes df. Então, vou ter aqui nesse caso, de novo, os mesmos 999 pontos. Se eu plotar todos os pontos, percebam, não usei o n dividido por 2, apenas o FREC e o ápice do espectro. A gente vai ter aí ó, o gráfico completo espelhado em torno de 500 Hz. Por que 500 Hz? fs sobre 2. fs é 1000 dividido por 2, 500. Então, em torno do 500, a gente vai ter um espelho. Ó. Perceba, tudo que tem do lado daqui vai espelhar para o lado de lá. Se eu tinha 5 espelhado em torno de 500, vai dar 995. 2 espelha para 2. 15 espelha para quanto, pessoal? Se eu tenho 15 Hz aqui, de 0 até 15, eu vou ter outros 15 Hz aqui de 985 até 1000. Então, ó, se eu tenho 5 Hz aqui, eu vou ter os mesmos 5 Hz de distância aqui por 995. Se eu tenho 15 Hz de distância de 0 a 15, eu vou ter os mesmos 15 Hz aqui espelhados de 985 até 1000. Então, percebam, não existe 995 e 985 Hz no nosso sinal. Nosso sinal periódico ele é a soma de 2 senos, não de 4 senos. Então, isso aqui simplesmente não existe. É fruto aí da transformada de Fourier de tempo discreto. A gente simplesmente vai ignorar, então, essa metade aqui do nosso gráfico, plotando até a frequência máxima. Como que a gente plota até a frequência máxima? Frequência máxima, fs dividido por 2, então vou plotar até 500. Porém, como o nosso df é até n menos 1 vezes df, o último pontinho vai aparecer aqui em 499. Então, mesma coisa, tudo igual. A única diferença, se a gente olhar daqui para cá, é o quê? Que na frente do FREC aqui, ó, eu plotei até 2 pontos n dividido por 2. Ou seja, eu estou plotando do primeiro pontinho, que é em 0,
até n dividido por 2. N 1000 pontos dividido por 2, 500. Então, estou plotando até 500 Hz, porém com 499 pontos. Lembrando, o ABS, para a gente plotar aqui a amplitude do sinal, que nada mais é do que o módulo do número complexo, calculado aí pela transformada de Fourier. Vamos ver mais um exemplo aqui, agora com o sinal periódico de onda quadrado. Como que é um sinal de onda quadrado, pessoal, no MATLAB? Perceba, ó, mesma coisa aqui, ó, dt, t, número de pontos, fs, vetor dos tempos, frequência do meu sinal, amplitude do meu sinal. A única coisa que mudou, ó, foi aqui. Mais especificamente, a única coisa que mudou foi aqui, ó. Antes era 1 vezes sin, que era a função seno, 2πft. Agora é a 1 square de 2πf1t. Então, quando eu troco sin por square, eu passo a ter aqui um sinal de onda quadrado. Porque 10 Hz, ó, perceba, ó, em 1 segundo eu tenho 10 ciclos. Ó. Um ciclo terminando aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ciclos em 1 segundo. Portanto, a frequência do meu sinal, 10 Hz. Plotei aqui tanto o meu sinal amostrado com asterisco, como o meu sinal sem o asterisco, para representar aqui a curva vermelha, como seria o meu sinal, a forma de onda original. Então, eu mostrei o meu sinal e agora eu vou o quê? Aplicar a transformada de Fourier. O que a gente espera, pessoal? Eu não tenho apenas uma frequência ou amplitude? Então, uma frequência de 10 Hz com amplitude de 2 volts. É exatamente o que a gente vai ter aqui, ó. Amplitude de 10 Hz. Opa, peraí. Eu tenho outros picos aqui, ó. De onde vêm esses outros picos, pessoal? Peraí, o meu sinal é puramente harmônico? Não, ele não é puramente harmônico. Eu veria apenas um pico de frequência 10 Hz e amplitude 2 se ele fosse harmônico, se isso aqui fosse um seno. Mas ele não é um seno, ele é um sinal periódico. O que é um sinal periódico? É um sinal que se repete ao longo do tempo. Porém, o sinal periódico, a gente já viu, é a soma de senos. Então, como assim? Como eu somo senos e vira uma onda quadrada? É isso aí mesmo. Se eu pegar um seno com amplitude de 10, com frequência de 10 Hz, amplitude de 2.5, somar com outro seno com frequência de 30, somar com outro seno com amplitude de 50 e assim por diante, a gente vai resultar em quê? Quando a gente somar todos esses senos, a gente vai resultar numa onda quadrada. Então, a onda quadrada nada mais é do que a soma de vários senos, na verdade, senos com frequência de 10, 30, 50. De onde que vem 10, 30, 50, pessoal? Vamos ficar atento nisso aqui, ó. O primeiro pico, então, ele vai aparecer em 10 Hz. Por quê? Porque 10 Hz é a frequência do nosso sinal quadrado, que é o que a gente chama aqui nesse caso de frequência fundamental. Então, 10 Hz é a frequência fundamental. É a frequência que a gente colocou lá dentro da nossa função square. Somado com quais outras frequências? 30, percebam, ó, 3 vezes 10, 50, ou seja, 5 vezes 10. Aqui, 70, 7 vezes 10, depois 90, 110, 130, 150 e assim por diante. Ou seja, eu estou somando os harmônicos ímpares. O que são os harmônicos ímpares? São os múltiplos ímpares aqui da nossa frequência fundamental. Então, 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 9 vezes. Ou seja, se eu somar senos múltiplos ímpares aí do nosso sinal fundamental, a gente vai ter, então, uma forma de onda quadrada como essa daqui. Então, resumindo a história, toda vez que a gente fizer o espectro de uma forma de onda quadrada, o que vai aparecer no nosso sinal aqui no domínio da frequência? Vai aparecer o primeiro pico lá na frequência fundamental e os próximos picos nas frequências harmônicas ímpares aí. Então, qual que é o terceiro harmônico desse sinal? 30 Hz. O quinto harmônico, 50 Hz. Beleza, pessoal? E aqui a forma de plotar o sinal é do mesmo jeito. Então, eu tenho aqui, ó,
o terceiro harmônico, o quinto harmônico. Quantos harmônicos eu tenho aqui? 2 harmônicos. Então não vamos confundir isso. Ó. Repito, eu tenho o terceiro harmônico e eu tenho o quinto harmônico. Porém, quantos harmônicos eu tenho? 2 harmônicos. Se eu quiser os 3 primeiros harmônicos, eu estou falando desse harmônico e desse harmônico. Quais vão ser os 3 primeiros harmônicos? Vai ser o terceiro, o quinto e o sétimo. E assim por diante. Ok? Mais um exemplo. Um outro sinal periódico. Periódico por quê? Porque está vendo, ele se repete ao longo do tempo. 10 Hz fundamental por quê? Porque eu tenho aqui 10 ciclos se repetindo em 1 segundo. Então a frequência fundamental aqui dele é 10 Hz. Porém, como é um sinal periódico, o que a gente espera? Que o espectro tenha a soma de vários harmônicos. Quais vão ser? Então vamos ver. Primeiro aqui, esse sinal é o chamado dente de serra. Né? No MATLAB aqui a gente vai substituir, ao invés de sim, ao invés de square, a gente vai colocar aqui a função sawtooth, que é a função dente de serra. Quando a gente plotar, no tempo a gente vai ter isso. E na frequência, novamente aqui, vários picos. Um pico para cada harmônico. Quais vão ser esses harmônicos? No caso da dente de serra, olha, eu tenho 10 Hz, depois 20, depois 30, depois 40, 50. Nesse caso, aparecem todos os harmônicos, não apenas os ímpares. Ou seja, eu tenho 2 vezes a frequência fundamental, 3 vezes a frequência fundamental, 4, 5, 6 e assim por diante. A maneira de calcular e plotar é exatamente a mesma, não muda nada, principalmente que agora o meu sinal aqui já é o dente de serra, então eu aplico o FFT do meu sinal e ploto todo mundo aqui até a metade do número dos pontos. E com isso a gente enxerga aqui que nesse caso o dente de serra é como se eu fizesse ali um seno de 10, somasse com seno de 20, somasse com seno de 30 Hz, somasse com seno de 40 Hz e assim por diante. Então aqui, quais são as 2 primeiras harmônicas? A de 20 e a de 30. Quais são as 3 primeiras harmônicas? A de 20, a de 30 e a de 40. Então, muda da quadrada que aqui aparece todos os múltiplos do 10, certo? Não apenas os ímpares. Então, portanto, qual que é a conclusão? Um sinal periódico ele é construído por soma de harmônicos. Ora pode ser harmônicos ímpares, ora pode ser todos eles, ora pode ser apenas os pares, que ocorre em alguns casos também. A gente pode ter ainda a soma de harmônicos distintos, como fizemos lá com o 5 e o 15 no nosso primeiro exemplo. Né? Não necessariamente precisam ser valores múltiplos. Então, somando os sinais senoidais, sinais harmônicos, a gente tem aí sinais periódicos. Quando a gente olhar no espectro, a gente vai ver um pico para cada valor de frequência que constitui aquele sinal. Ok? Mais um exemplo aqui agora, um sinal DC. O que é um sinal DC, pessoal? A gente já viu na semana passada. É um sinal contínuo aqui, constante, desculpa, não contínuo, constante no tempo. Qual que é a diferença de constante para contínuo? Contínuo é o nosso sinal analógico. Tá? Então, um sinal analógico pode ser um harmônico, pode ser um periódico, é um sinal contínuo no tempo. O sinal constante no tempo é um sinal que não varia ao longo do tempo. Ou seja, damos um exemplo aqui, no instante inicial vale 2 volts, depois de 0,4 segundos ainda vale 2 volts, depois de 1 segundo 2 volts, ou seja, ele é constante ao longo do tempo. Ele pode ser contínuo se for o sinal analógico, que é o sinal vermelho aqui, ou ele pode ser discreto, que é os nossos asteriscos, os nossos pontinhos aqui que a gente está plotando. Então, no tempo, ele é assim. Como que ele é na frequência? Então, se a gente usar o mesmo código anterior, só mudar aqui no MATLAB, ao invés de agora seno, ao invés de square, ao invés da onda de dente de serra, como que vai ser um sinal contínuo, um sinal constante aqui no nosso MATLAB? A gente vai usar aqui 2 vezes o comando ons aqui, 1,n. O que significa isso? 2 significa a minha amplitude. Então, estou montando aqui um sinal cuja amplitude vale 2 volts. 1,n significa que
eu só tenho um vetor de uma com n pontos. Então eu tenho aqui não uma matriz, eu tenho um vetor. Eu poderia ter uma matriz com várias linhas e várias colunas. Aqui eu só tenho um vetor, portanto, o número 1. Eu tenho uma linha com n colunas, cuja amplitude inicialmente vai ser 1, por isso o comando ohms, e eu vou multiplicar por 2 para ser, então, um vetor com todos os valores, os n valores, valendo a amplitude que eu colocar aqui. Então é assim que a gente monta um sinal DC aí no MATLAB. Quando a gente fizer FFT, o que a gente vai ver então no domínio da frequência? Então o restante do código é exatamente igual, tá pessoal? Não vou ficar repetindo aqui, mas é exatamente o mesmo código que a gente viu até agora. Quando a gente fizer FFT, a gente vai ver um único pico, porém qual frequência? Em 0 Hz. Então, você está me falando, professor, que um sinal constante no tempo, ele tem frequência nula? Exatamente isso. Então, ó, a gente vai ver no domínio da frequência um único pico na frequência 0. O que isso significa? Que sinais constantes no tempo aparece um único pico no espectro na frequência igual a 0. Por que na frequência igual a 0? Porque se eu não tenho uma oscilação no meu sinal, quanto que vale a frequência? 0, né? Então, a minha frequência, já que o meu sinal não oscila, a minha frequência é nula aqui. Então, o meu pico aparece na frequência igual a 0. Analogamente, então, a gente pode pensar, e se eu tenho então um harmônico com um offset? O que é um harmônico com offset? A gente viu na aula prática passada, lembra? O gerador de sinais, a gente foi lá e foi variando o offset ou o nível DC do sinal, fazendo com que o nível médio da onda não fosse mais 0. Então, um harmônico 1 DC é simplesmente um harmônico deslocado aqui, ó. Então, agora o meu nível médio vai ser 2. Por quê? Porque eu estou somando um nível DC de 2 volts com o meu harmônico de amplitude de 2 volts. Então, o que eu vou ter? Ó? Vou ter um harmônico oscilando em torno de 2 volts, por causa desse 2 aqui, eu tenho esse 2 aqui, com amplitude de 2 volts pico. Então, o 2 vai para o 4, depois para o 0. O 4, depois para o 0. Se aqui fosse 3, ia do 2 para o 5, depois para o menos 1. O 5, o menos 1. E assim por diante. Então, tem um nível médio aqui na onda, ou nível DC, ou offset. Tudo a mesma coisa. Se eu falar offset, falar nível DC, ou se eu falar nível médio da onda, eu estou me referindo a esse valor aqui, que é o valor médio aqui da onda, certo? De novo, montei o meu sinal, o restante do código todo igual. Se a gente plotar, a gente vai ver no tempo esse sinal e na frequência esse aqui. Por que isso aqui, pessoal? Novamente, eu tenho 2 volts relacionado ao nível DC, então eu vou ter um pico aqui, ó, na frequência 0. E eu tenho 2 volts relacionado ao meu harmônico de 10 Hz. Aqui não é a frequência do meu sinal. Então eu tenho 2 volts de amplitude na frequência de 10 Hz. Eu tenho esse outro pico aqui relacionado ao meu harmônico. Então eu tenho 2 picos. Um relacionado ao DC, na frequência nula, e o outro devido ao harmônico, na frequência do harmônico. Até este ponto, observamos então que o espectro do sinal eram gráficos de pontos discretos, né? Se a gente reparar aqui, pessoal, ó, eu tenho pontinhos discretos, eu tenho vários pontinhos espaçados de DF em DF. Ou seja, as amplitudes são nulas, as amplitudes não nulas aparecem apenas algumas frequências. O que eu quero dizer? Aqui ó, é uma amplitude não nula. O restante das amplitudes é tudo 0. Por quê? Porque eu só tenho amplitudes não nulas, nesse caso aqui, na amplitude correspondente ao DC e na amplitude correspondente ao harmônico. As outras amplitudes, os outros pontinhos, né, de DF em DF eu tenho um pontinho. Todos vão ter amplitude nula, com exceção de onde eu tenho frequência no meu sinal. Então, eu tenho aqui, de novo, ó, até este ponto, observamos que o espectro dos sinais eram gráficos de pontos discretos, passados aí de DF em DF. Ou seja, as amplitudes não nulas aparecem em apenas algumas frequências. Fora esses picos, o restante do espectro é todo nulo. Foi isso que a gente viu até agora. Porém, isso não vai acontecer quando temos sinais do tipo impulsivo, degrau e aleatório.
vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui. O que é um sinal impulsivo, um degrau, um aleatório e como é o espectro desses sinais. Então aqui eu tenho um sinal do tipo degrau. Por que um degrau? Perceba, o sinal vale 5, de repente ele desce e vale 0. Analogamente, a gente poderia estar falando de um impulsivo, mas o impulsivo seria apenas um pontinho, e não vários pontinhos para depois descer. Então, o impulsivo eu teria 5 e depois já seria 0. E no caso aqui do degrau, eu tenho 5 durante algum certo tempo e depois igual a 0. Um sinal como esse aqui, pessoal, no domínio do tempo, vai ter um espectro desse jeito aqui. Ó. Então percebam que é bem diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver antes. Antes a gente via alguns valores não nulos e o restante tudo 0. Aqui inverteu. Ó. A gente tem vários valores cuja amplitude é diferente de 0. Então em 0 Hz, qual que é a minha amplitude? 0,04. Em 50 Hz, 0 alguma coisa aqui. Ó. 200 Hz, 0,001. Então, eu tenho amplitudes não nulas em toda uma faixa aqui do meu espectro. Ela fica igual a 0 aqui em 250 Hz. O que é 250 Hz? É o inverso aqui, ó, da minha duração do degrau. Então, 1 dividido por 0,004 vai dar exatamente os meus 250 Hz. Então, um sinal degrau, pessoal, ele tem espectro contínuo, não um espectro mais discreto. O que é um espectro discreto? Eram apenas alguns pontos não nulos. O que é um espectro contínuo? Eu tenho todas essas frequências aqui no meu sinal com amplitude que vão caindo desde 0,04 aqui até 0 em qual frequência? Na frequência cujo valor é o inverso aqui da duração do meu degrau. Depois a gente ainda tem aqui, ó, um segundo módulo aqui, ó, do nosso espectro, ó, que é essa segunda parte aqui, ó, que vai de novo se repetir de 250 até 500. O que é 500? 2 vezes 250. Então a gente tem um padrão de repetição. Se a gente tivesse com frequência de aquisição maior, a gente ia ver isso aqui se repetindo infinitamente com amplitude decaindo. Ó. A primeira parte aqui vem com amplitude grande, depois cai um pouquinho, a terceira iria cair um pouco mais. Então esse é o espectro de um sinal do tipo degrau impulsivo. Isso aqui é muito importante, pessoal. Quando a gente trabalha com controle, quando a gente trabalha com estimador da função resposta em frequência, que a gente vai ver aqui no final desse semestre, a gente precisa de ter sinais na entrada do nosso sistema com esse padrão de espectro, que é o quê? Sinais que têm várias frequências com amplitude não nula, e não apenas algumas amplitudes não nulas. Então, não se preocupe, a gente ainda vai utilizar e vamos entender melhor o que significa um espectro como esse em exemplos mais para frente aí ao longo do semestre. Porém, aqui nessa aula, a gente vê aí que a transformada de Fourier resulta para a gente um padrão bem diferente do que a gente tinha visto aí para sinais harmônicos e periódicos, certo? Como que a gente faz isso no MATLAB? Então, primeiro eu vou gerar o meu sinal aqui, ó, novamente com n pontos, todos os valores iguais a 0. Então, inicialmente eu ponho aqui n pontos, tudo igual a 0. Depois eu venho aqui e falo que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ponto, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto, por isso eu coloco entre parênteses, primeiro ponto, segundo, terceiro e quarto, vão ter amplitudes iguais a 5, ou qualquer outro valor, apenas aqui um exemplo. E o restante do código é exatamente a mesma coisa, a gente vai plotar usando os mesmos comandos, vamos aplicar FFT, plotar metade do número dos pontos, o módulo, e aí a gente vai chegar nesse espectro. Então, neste caso, verificamos que o espectro é contínuo, ou seja, possui várias frequências não nulas, né? Ou ainda toda uma faixa de frequência aí com amplitudes não nulas. A amplitude nula ocorre em f igual a 1 dividido por 0,04, que é a duração aí do nosso degrau. Na prática, como mudamos essa duração? Aí você fala, professor, aí você está gerando um sinal no MATLAB, né? Na prática, o que isso significa? Né? Quando que a gente vai ter um sinal, por exemplo, impulsivo?
Então, às vezes, a gente dando um exemplo aí da prática, fica mais fácil de vocês enxergarem. Imagina um martelo de impacto e eu vou chegar e vou bater numa estrutura para fazer com que ela vibre e assim fazer uma análise modal aí da nossa estrutura. Não se preocupe, para quem ainda não aprendeu vibrações, a análise modal simplesmente é enxergar como que a estrutura vibra, né? Então eu vou fazer ela vibrar, vou dar uma martelada, vou aplicar um impulso ali na minha estrutura e deixar ela vibrando e vou analisar o sinal de vibração. Bem, o meu sinal de entrada do meu sistema, a minha perturbação é um sinal do tipo impulsivo. Eu vou chegar, bater, vou martelar aí na minha estrutura e o gráfico no domínio do tempo vai ser um sinal impulsivo. Vai ter um valor de amplitude quando eu bater com o martelo e no restante do tempo tudo igual a zero, porque a minha martelada, a minha força foi aplicada num instante de tempo. Ou seja, a duração do meu impacto é exatamente o tempo que o meu martelo ficou em contato com a minha estrutura. Então bati, o martelo encostou na minha estrutura, fez com que ela vibrasse, tirei o martelo, então parei de aplicar força ali na minha estrutura, então só tem força naquele instante de tempo que o martelo esteve em contato com a minha estrutura. Estou dando um exemplo de sinal impulsivo aí na prática. Então, na prática, como que a gente faz para mudar essa duração do impacto, né? Essa duração da martelada aí? Pode falar, bate mais forte. Não, bater mais forte eu estaria alterando a amplitude do meu sinal impulsivo. Então, bater mais forte, ao invés de ter aqui 5 de amplitude, poderia ter 10, 15, enfim, a força que você batesse. Eu estou falando da duração, ou seja, de quanto tempo durou o contato do meu martelo com a minha estrutura que eu estava batendo. Como que a gente muda esse tempo de contato e não a força que eu estou aplicando? Então, força seria o eixo Y e o tempo do contato o eixo X. Bem, respondendo então essa pergunta, o tempo do contato a gente poderia mudar trocando o material da ponta do martelo de impacto. Então, pensa que eu tenho um martelo cuja ponta é de borracha. Quando eu bater, pessoal, a borracha é um material que se deforma bastante. Então, ela vai se deformar e o tempo que ela vai demorar para voltar vai ser maior do que se eu tivesse, por exemplo, uma ponta de aço. Uma ponta de aço mais rígida, a deformação é menor e o tempo que vai demorar para voltar ali, né, da deformação elástica, vai ser menor. Então, a duração com a ponta de aço é menor e a duração do impacto com a ponta de borracha é maior. Então, com isso, mudando, por exemplo, o material da ponta do martelo, a gente muda a duração do impacto. Mudando a duração do impacto, a gente muda o espectro do sinal. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Eu aconselho vocês reverem esse vídeo aqui, caso fique alguma dúvida, pois aqui o conhecimento ele é progressivo. A gente começou com o sinal mais simples possível, harmônico, e aí aqui a gente vai evoluindo no raciocínio. Esses conceitos que eu acabei de falar para vocês, a gente vai usar mais para frente, em alguns exemplos aí na disciplina. Então é importantíssimo que essa teoria, que esse conceito esteja assim na ponta da língua, porque se não entender, com alguma dúvida aqui, lá para frente a matéria vai se tornar muito abstrata e essa matéria não precisa de ser abstrata. Aqui eu estou dando exemplo para vocês bem concretos e na prática vocês vão enxergar tudo isso aqui funcionando sem precisar de decorar, certo, pessoal? É importantíssimo que vocês entendam, porque a partir do momento que você passe a decorar cada um desses pontos aqui, ó, a matéria se torna bem pesada e o entendimento fica bem mais baixo do que se você compreender, então, cada um desses conceitos e depois a gente conseguir aplicar isso nos nossos exemplos que vão vir mais para frente. Por fim, imagine agora um sinal aleatório. Então, no domínio do tempo, o que é um sinal aleatório? Amplitudes aleatórias, pessoal, significa que cada hora a minha amplitude vale um certo valor. Então, eu tenho aqui um sinal de amplitudes aleatórias. Como que a gente gera esse sinal no MATLAB? Comando randn, tá?
1,n. Novamente, uma linha, n pontos. Estou plotando aqui esses n pontos no domínio do tempo. E aí a gente está vendo aqui um sinal aleatório. Cada hora é um valor. Exemplo, né, de um sinal aleatório. Por exemplo, o barulho que a gente ouve, o som que a gente ouve quando uma rádio está fora de sintonia, né? Aquele barulho chiado, né? O barulho da chuva. Se a gente parar para ouvir o barulho da chuva, é um som aleatório. Por quê? Porque cada hora vale uma amplitude ao longo do tempo. Não é um sinal que tem um padrão de repetição. Então, sinais aleatórios no tempo. Como que vai ser o espectro? Então, se eu aplicar FFT desse sinal, plotar metade do número dos pontos, o módulo da metade do número dos pontos, a gente vai enxergar o que no espectro? Novamente, um sinal aleatório. Então, aleatório no tempo, aleatório na frequência. Certo, pessoal? A gente vai ver mais para frente que eu posso pegar vários sinais aleatórios e somar eles e calcular a média, para ter uma certa tendência nesse espectro aqui e não ficar algo totalmente aleatório. A gente vai ver isso mais para frente também, porém, a princípio, se eu pegar um sinal aleatório e fizer FFT, eu tenho aqui um resultado aleatório. O que significa isso? Que eu não tenho apenas um pico, novamente, com frequência nula. Nenhum pico com frequência nula. Percebam, frequência nula aqui não aconteceu praticamente nenhuma vez. Então, diferente dos exemplos anteriores, que a maioria dos pontos tinha amplitude nula, aqui todos os pontos têm amplitude não nula. Então, pessoal, o espectro de um sinal aleatório tem um padrão aí totalmente diferente daquilo que a gente viu antes. Que é o quê? É falar o seguinte, um sinal aleatório no tempo também é aleatório na frequência, ou seja, possui amplitudes aleatórias em toda a faixa de frequência do espectro, que vai de 0 Hz até o F máximo, que é o Fs sobre 2, que nesse caso é 500 Hz. Então, imagine um exemplo que eu preciso analisar várias frequências com amplitudes não nulas ao mesmo tempo. Que tipo de sinal que a gente vai estar trabalhando? Sinais aleatórios. Tá? A gente vai ver exemplos para isso aí ao longo do semestre também. Então, fica o conceito aqui. Sinais aleatórios têm amplitudes não nulas ao longo de toda a faixa de análise, que vai de 0 a 500 Hz, que é a nossa frequência máxima nesse caso. A título de curiosidade aqui, pessoal, o que o comando RANDN faz? O comando RANDN ele gera sinais cuja distribuição é normal. O que significa sinais cuja distribuição é normal? Se eu pegar aqui nesse gráfico, no domínio do tempo, eu tenho mais pontos aqui, nessa faixa de valores próximos aos valores médios. Qual que é a média do meu sinal? O nível médio do meu sinal nesse caso aqui é 0, percebam? Como o valor médio aqui é 0. Como que eu sei que é 0? Porque também, no MATLAB, a média do sinal é o valor que eu somo aqui no comando RANDN. Então, se eu estou somando 0 mais 1 vezes RANDN, que vai dar o próprio RANDN, 0 vai ser a minha média e 1 vai ser o meu desvio padrão. Então, 0 mais 1 vezes RANDN, que vai dar o próprio RANDN. Na verdade, o que eu estou fazendo é gerar um sinal cuja média é nula e o desvio padrão é 1. Então, se eu pegar aqui, a média do meu sinal é 0. Isso significa que eu tenho mais sinais aqui, cujo valor de amplitude é próximo a 0. E depois eu tenho menos sinais aqui, cujo valor da amplitude está longe da média, tanto para cima quanto para baixo. Isso significa que, próximo da média, cuja amplitude é 0, eu tenho nesse exemplo aqui nosso, pessoal, aproximadamente 270 pontos. Então, se eu olhar para esse gráfico aqui, e for contando aqui, na faixa que pertence o nível médio, eu tenho 270 ocorrências, eu tenho 270 pontinhos ali amostrados. Longe dos valores médios, ou seja, distante ali da minha média do sinal, eu tenho bem menos pontos amostrados. Então, um comportamento que a gente chama de
comportamento normal. Tá? Como que a gente gera essa curva aqui, pessoal, para enxergar como que é a distribuição dos pontos? No MATLAB basta digitar ist do sinal que ele vai gerar esse gráfico aqui, que é um histograma, né? Que é a contagem do número de ocorrências por amplitude ao longo aí do nosso sinal. Então, para cada valor de amplitude, quantas ocorrências teve? Né? Nesse caso aqui, eu tenho 10 faixas de amplitude. Cada faixa eu conto quantos pontinhos apareceram. É o histograma do nosso sinal. É a mesma coisa da gente... professor, eu quero colocar mais faixas. Quero dividir melhor essa contagem das ocorrências. Basta você colocar aqui, ó, na frente de sinal, vírgula, o número de faixas que você quer. Então, não colocar nada que ele gera com 10 faixas. Se eu colocar vírgula 15, por exemplo, ele geraria 15 faixas. E assim a gente teria um histograma ainda mais fatiado aqui, né? Ainda mais dividido nessa contagem de ocorrências. Tá? Então, a título de curiosidade, utilizamos neste caso um sinal aleatório cuja distribuição dos dados é normal, né? A curva gaussiana aqui. O que significa que existem mais valores de amplitude próximo aos valores da média. E o desvio padrão é 1, porque no MATLAB podemos alterar a média e o desvio padrão com o comando RANDN aqui, ó, multiplicando então pelo desvio padrão e somando a média. Mais uma curiosidade, se ao invés de RANDN a gente usasse o comando RAND, pessoal, sem o N, eu geraria aí um sinal aleatório, porém com distribuição normal. O que significa distribuição normal? Significaria que o número de ocorrências seria a mesma para todas as faixas de valores de amplitude. Então aqui, ó, ao invés de ter muitos pontos aqui e poucos pontos aqui fora da média, a gente teria a mesma quantidade de pontos aqui em uma faixa longe da média, como na faixa que engloba os valores médios. Então, para a gente ter essa distribuição normal, ou seja, a quantidade de pontos igualmente distribuída aqui ao longo da faixa de amplitudes, era só a gente usar aqui o comando RAND, ao invés de RANDN. Ok, pessoal? No próximo vídeo a gente vai ver aí a aula prática que corresponde aí a essa semana 3. Nos vemos então nesse próximo vídeo.